Meu nome é Paulo Rodrigues, professor de História. Eu convido vocês a gente discutir nessa aula de hoje as independências na América Espanhola, um tema fundamental aí do 8º ano, espero que todos vocês gostem. Muito bem. Então, os objetivos dessa aula, esse conteúdo ele está ancorado, né, no currículo Referência de Minas Gerais. E os objetivos dessa aula, ao final dessa aula, seria interessante que nós fizéssemos o seguinte itinerário. Retomar os aspectos da colonização espanhola na América Latina, né, dar uma relembrada como é que foi essa colonização. Analisar o contexto que se desenvolve o processo de descolonização e a criação dos Estados Nacionais na América Espanhola. Compreender os diversos interesses que permearam esses processos. Tem muitos autores que falam que foram várias independências, né, porque eles são permeados por múltiplos interesses, se dão processos de várias formas. E refletir sobre a participação dos setores populares e as suas visões em relação ao processo de independência. Então esse é o nosso itinerário, né? Bom, como tem sido uma prática aqui, a gente sempre faz uma retomada anterior aos acontecimentos e eu resolvi a gente relembrar um pouquinho o que foi a colonização espanhola na América, né? Bom, primeiro vocês sabem, a Espanha foi pioneira nessa colonização com a presença aí do nosso querido Cristóvão Colombo, né? Em 1492, ele faz a grande travessia, não é? E chega aqui na nossa América. Então, no final do século XV, começa o processo de colonização espanhola aqui na América. Muito bem. A Espanha ela constitui um amplo império aqui na América, muito diversificado, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e até mesmo, claro, do ponto de vista geográfico. Só para vocês terem uma ideia, aqui é sempre bom a gente visualizar no mapa, né, pessoal? Tudo isso aqui que está colorido é o que nós chamamos hoje de América Espanhola. Então vocês vejam que começa lá onde que hoje é o México, né? E termina aqui aonde que hoje é a Argentina e Chile. Então é muito grande, é muito diverso, é muito complexo. Esse é o nosso objeto. Pois muito bem, retornando... a metrópole, ou seja, a Espanha, desenvolve sobre aquelas colônias todas que nós vimos ali um forte controle, que nós chamamos de exclusivo comercial ou monopólio comercial, muito semelhante com o que Portugal fez aqui em relação ao Brasil também, né? E tem uma forte também vocação de exploração mineradora, né? A América produziu uma riqueza gigantesca, incomensurável para a Espanha ao longo de sua colonização. Outra característica dessa América Espanhola, que também é uma característica semelhante aqui na nossa América Portuguesa, que é uma sociedade extremamente desigual, estratificada, não é? E essa desigualdade, essa estratificação se dá em grande medida pela raça ou pela origem das pessoas. Inclusive, colegas, no PET de vocês tem uma pirâmide social lá representada com os principais grupos sociais. Eu oriento fortemente para que vocês façam essa atividade com bastante atenção. Compreender o perfil da população da América Espanhola é uma boa chave para que nós compreendamos como que se dá o processo de independência. Bom, e do ponto de vista da estrutura administrativa, aquele império gigantesco se dividia entre vice-reinos e capitanias. Então vale a pena nós passarmos no mapa de novo. Né? Você veja aqui o primeiro vice-reino, talvez um dos mais importantes, que é o vice-reino de Nova Espanha, onde que hoje, a grosso modo, é o México. Né? Aqui nós temos o vice-reino de Nova Granada, aquela região ali da Venezuela, etc. Né? Uma parte, né, da Venezuela. E nós temos também o vice-reino do Rio da Prata e o vice-reino do Peru. Junto com isso, nós temos várias capitanias, vocês estão vendo? Capitania Geral do Chile, Capitania Geral da Guatemala, etc. Então, essa era a estrutura administrativa na qual o Império Espanhol se organizava aqui na América antes do processo de independência. Muito bem. Bom, no final do século XVIII, chega o que nós já chamamos aqui, inclusive em aulas passadas, a gente vem discutindo isso, eu acho que essa terceira aula que nós tratamos desse tema, que é a chamada crise do sistema colonial. Por que se dá essa crise, pessoal? Bom, vocês já estudaram exclusivo comigo, né? Na segunda metade do século XVIII, o mundo como um todo passa por transformações muito importantes, Revolução Industrial, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos da América. Todos esses movimentos
pensamentos muito influenciados pelas chamadas ideias iluministas, que combate o iluminismo, que combate inclusive a própria estrutura colonial que está presente, né? Então, pensadores como Locke, como Rousseau, são pensadores muito importantes para que a crítica a esse antigo regime, né, no qual a América Espanhola está inserido, passa cada vez a ser mais acentuada. Bom, um outro elemento importante para a gente compreender o processo de dependência é o papel dessa chamada elite crioula, que se passa a se contrapor aos interesses metropolitanos. Quando nós falamos metrópole, aqui no caso é sempre a Espanha, não é? Pois muito bem, essa elite, senhoras e senhores, normalmente é formada por pessoas de origem espanhola, porém que nasceram aqui na América, não é? E ela tem, normalmente, são pessoas que detêm poder econômico, fazendeiros, mineradores, etc., mas não detêm o poder político, né? Os principais cargos, as principais posições de mando dentro da América Espanhola era destinada aos chamados peninsulares, ou seja, aquelas pessoas que foram nascidas na Espanha. Então, essa situação gera uma insatisfação nessa elite crioula que, a partir do final do século XVIII, começa a desenvolver, influenciados pelas ideias iluministas, começa a desenvolver alguma perspectiva de ruptura com a metrópole. Muito bem. Nós não podemos deixar sempre de mencionar de forma muito importante que, além dessa elite crioula, existiam setores excluídos da sociedade, notadamente escravizados e indígenas, que também, pelas péssimas condições de vida, né, pelo alto grau de exploração, também são atores importantes nesse processo de mobilização. E, finalmente, pessoal, o que foi talvez o grande detonador mesmo do processo de dependência da América Espanhola, que foi a ocupação por parte de Napoleão Bonaparte. Vocês se recordam, Napoleão Bonaparte assume o poder na França em 1799 e ele começa a fazer um movimento de expansão pela Europa. E nesse movimento de expansão, em 1808, no iniciozinho do século XIX, ele ocupa a Espanha e destitui do poder o rei, se não me falha a memória, o Fernando VII, que era o governante da Espanha até então. Essa ação do Napoleão traz implicações muito profundas, tanto para a própria Espanha, que foi ocupada, por óbvio, quanto também nas suas colônias também. Muito bem, então esse é o contexto de crise, não é? E aí agora nós vamos estudar alguns casos que eu considero que são fundamentais, mas vejam bem, evitem, a ideia não é ficar decorando datas, nomes, não, é ter uma visão como um todo desse processo. É isso que eu acho mais importante. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, meninos e meninas, vejam bem, isso aqui é uma aula geral. Não deixem de se reportar aos professores de vocês, que é quem poderá, inclusive, aprofundar os temas, sanar dúvidas, não é? Isso aqui considerem que é apenas, vamos dizer assim, um auxílio, uma contribuição. Mas a sua relação, seja com seus colegas, seja com seus professores, é que de fato vai ajudá-lo a ter uma compreensão mais profunda sobre o tema. Bom, mas voltando aqui, nós destacamos em primeiro lugar a independência do Haiti, ou Revolução do Haiti, eu acho que até é um nome mais apropriado, Revolução no Haiti. Por que nós destacamos? Primeiro porque é um movimento pioneiro, olha só para vocês verem. O Haiti, a colônia que se chamava São Domingo, é a primeira colônia espanhola a se tornar independente, por isso que nós estamos dando esse destaque aqui. Bom, São Domingo, conforme eu disse para vocês, era uma colônia francesa na região do Caribe, ali, próximo a Cuba, etc., né, na região do Caribe. Era caracterizado pela produção agrícola voltada para a exportação, que nós chamamos de plantation também, baseado essencialmente no trabalho da população escravizada, não é? E essa população, inclusive, era imensamente superior em termos numéricos do que a elite branca que vivia lá na ilha de São Domingo. E, bom, em pleno processo revolucionário da França, ou seja, em 1791, né? Vocês se recordam que a Revolução tinha começado em 1789, né? Então, no meio do processo revolucionário francês, a população de origem africana no Haiti, em São Domingo, se rebela também. Escravizados e negros libertos começam um processo de luta muito intensa contra a escravidão.
E esse processo de luta contra a escravidão acaba se misturando, digamos assim, junto com o processo pela própria independência. E esse processo, pessoal, foi extremamente longo e extremamente violento, né? De ambas as partes, inclusive. Bom, a primeira grande liderança é esse senhor chamado Toussaint Louverture, vocês me perdoem aí o francês muito capenga, né? E ele consegue, em 1793, abolir a escravidão na colônia, na ex-colônia. Bom, mas nesse processo, no desenrolar do processo, o Napoleão Bonaparte, em 1802, faz uma nova ofensiva de controle sobre São Domingo, toma o poder e expulsa o Louverture da própria colônia, né? E ele vem a se falecer na França, na prisão na França. Muito bem, mas segue o processo, né? Não se acalma o processo. Então, os escravizados e os negros libertos continuam a luta, tanto conforme eu disse para vocês, contra a escravidão, quanto pela independência. Agora, sob a liderança de outro negro muito importante, que é o Jean-Jacques Dessalines, né? Continua com esse processo até que em 1º de janeiro, ou seja, logo no início de 1804, nós temos a independência do Haiti, ou a independência de São Domingo, que passa a se chamar Haiti. Se torna efetivamente independente e abole também a escravatura. Muito bem. Por que é muito importante esse conteúdo da Revolução Haitiana? Aliás, pessoal, esse conteúdo, eu que sou um professor um pouco mais velho, né, a gente quase não via. Existe um vazio grande de estudos, né, desse movimento, até por parte de nós mesmos professores. Então, eu acho que é uma lacuna que nós temos que cumprir de procurar entender e compreender esse movimento, esse momento histórico muito rico. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Marco Morel, né, que é um historiador brasileiro, que ele escreve um livro e ele destaca alguns pontos da importância desse movimento. Foi o primeiro Estado Nacional oriundo de uma insurreição de escravizados no mundo, né? É o primeiro país da América a abolir a escravatura. Vocês imaginam, eles abolem a escravatura em 1793. O Brasil, por exemplo, vai ter sua abolição só em 1888. Só para vocês terem uma ideia do tanto que eles foram pioneiros. E segundo, em outro aspecto também importante, que é a segunda proclamação de independência nas Américas. Depois dos Estados Unidos da América, o próximo país a ficar independente foi exatamente o Haiti. Pois muito bem. Então vocês vejam que realmente é um movimento muito importante. Devemos lembrar sempre que esse fantasma, né, de uma rebelião de escravos, violenta, etc., ele, digamos assim, ele assombrou as elites escravistas da América como um todo, né? Inclusive aqui no Brasil também se tinha um pavor, né, um verdadeiro temor de um novo Haiti, ou seja, de uma nova rebelião de escravos que pudesse levar à independência e à abolição. Muito bem. Aqui duas imagens só para a gente ilustrar a nossa primeira grande liderança do movimento, né, Louverture, numa posição imponente aqui num cavalo, com trajes militares, uma grande liderança, né, uma liderança negra de origem, né, afrodescendente. E aqui uma imagem de época, uma pintura, né, uma ilustração sobre o movimento que realmente foi marcado por uma profunda violência. Muito bem, senhoras e senhores. Bom, além de São Domingos e Haiti, aí eu separei nos 3 grandes vice-reinados, só para a gente ter uma visão do todo. O primeiro é o vice-reinado Nova Espanha, né, que é o atual México. Tem um processo também muito próprio, muito característico, começa em 1810, no iniciozinho do século XIX, sob a liderança de um padre chamado Padre Hidalgo, né? E nesse primeiro movimento de independência mexicana tem uma alta participação popular de indígenas e camponeses, não é? Mas esse padre, ele é derrotado, o seu sucessor, que é Morelos, também que é um outro padre, em 1815 também é derrotado, não é? E o processo de independência, a partir dessas derrotas dos setores mais populares, passa a ser dirigida pela elite crioula, até que em 1821, num acordo entre mexicanos e a coroa espanhola, o México se torna independente. Durante um tempo, a América Central permanece unida ao que hoje é o México, né? Mas depois de um certo processo, principalmente em 1838, a América Central se dissolve em vários países, conforme vocês vão poder ver no mapa. Então, isso aqui seria o Reino de Nova Espanha.
O vice-reino de Nova Granada, que eu mostrei para vocês, que está lá no norte da América Latina, não é? Conta com a presença e com a liderança importantíssima do Simão Bolívar no seu processo de independência, que também, por sua vez, é muito longo. Em Nova Granada, talvez tenha sido o local onde que a Espanha mais tentou reprimir o movimento de independência, então teve guerras e batalhas extremamente duras, não é? E sempre sob a liderança do Simão Bolívar. Simão Bolívar, esse pessoal, que tem uma ideia muito forte da unidade latino-americana, né? Ele defendia que os países, após a sua independência, mantivessem a sua unidade. Infelizmente, essa proposição do Simão Bolívar não se configurou, pelo contrário, houve a divisão, né, da América Espanhola em vários países, conforme nós temos até hoje, todos vocês têm conhecimento. Muito bem, então havia esse sonho, né, da unidade que não se concretiza. Bom, uma outra região importante, com uma outra liderança muito importante, é o vice-reino do Rio da Prata, atual Argentina, né, aquela região ali, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc., que contou com uma presença também de um outro grande libertador chamado San Martín, né? Lá no Rio da Prata houve uma resistência menor da coroa espanhola, né? E vários processos também, né? O Paraguai lá em 1811, a Argentina a partir de 1816 com a liderança de San Martín se colocando na independência, né? Outros processos também, o Uruguai, que só em 1828 que vai se tornar independente. E aqui eu até destaco Bolívia e Peru, né, porque esses dois lugares, eles contam com a contribuição de ambos os libertadores, tanto Simão Bolívar, que desce da Venezuela para essa região para lutar contra os espanhóis, quanto San Martín, né, as forças militares de San Martín, que sobe para ajudar lá na libertação desses dois lugares. Pois muito bem, não é à toa. Esses homens são chamados Libertadores da América, né? O nome do campeonato de futebol lá não é gratuito, está aqui a sua origem, né? Libertadores da América, de um lado Simão Bolívar, de outro San Martín. É claro, tem outras lideranças importantes, mas essas se destacam tranquilamente. E aqui, pessoal, nós temos um mapa após o processo de independência, conforme a gente pôde verificar, uma grande fragmentação, né? Aquilo que eram grandes vice-reinos e grandes capitanias se divide em vários países, Paraguai, Bolívia, Argentina e assim sucessivamente. Bom, alguns desdobramentos do processo de independência, né? Primeira coisa é que, conforme a gente disse, é muito diverso. Alguns estados nacionais se consolidam logo após, né, o processo de independência. Um exemplo maior disso talvez seja o Paraguai, que logo depois de 1811 já se torna independente. Mas tem outros países cujos estados que surgem no processo de independência vão custar a se consolidar efetivamente. Eu peguei o exemplo aqui da Argentina, cuja consolidação toma quase toda a metade do século XIX. Poderia também falar do Uruguai, né, que tem um processo de independência extremamente complexo, né? Mas enfim, bom, conforme nós dissemos ao longo da aula, né, esses processos de independência majoritariamente foram liderados por essa elite crioula, conforme eu disse, uma elite que detinha o poderio econômico e, portanto, as estruturas econômicas e sociais que existiam na América Espanhola antes do processo de independência pouco se alteram, né? E vejam que coisa interessante, que elemento importante. Se há uma emancipação dessas colônias em relação à Espanha, por outro lado, há uma aproximação, né? Cada vez uma dependência maior tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos da América, né? Então, a América Latina, isso acontece com o Brasil também em grande medida, né? A América Latina que se torna, se emancipa em relação à sua metrópole, acaba se aproximando e criando uma relação de dependência ou com os Estados Unidos e principalmente com a Inglaterra no período que era a maior potência econômica. Bom, senhoras e senhores, aqui estão os autores, né, que nos ajudaram a conduzir alguns livros didáticos que nós consultamos. Aqui o Marco Morel, do livro que eu falei para vocês sobre a Revolução do Haiti, que é um livro bastante interessante, que eu retomei até para preparar essa aula. Esses foram os autores
autores que nos ajudaram. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Conforme eu disse para vocês, é uma visão geral, não dá para a gente detalhar processo a processo, então vocês usem o livro didático vocês, conversem com seus colegas, conversem com seus professores para vocês aprofundarem esses conhecimentos. E fora isso, um muitíssimo obrigado, excelentes estudos para todos e todas. Muito obrigado.